a humanidade do homem se multiplicara sobre a terra, em que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, e desde o homem até o animal, até os répteis, até as aves dos céus, porque me arrependo de haver desfeito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas orações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E no capítulo 9, diz, a partir do versículo 1: E abençoou Deus a Noé e os seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Versículo 8: E falou Deus a Noé, a seus filhos, dizendo: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, e também com todo o animal da terra. Eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e a vós, e entre toda a humanidade vivente que está convosco por geração eterna. Amém? Eu vou descer para ficar mais pertinho deles. Podem sentar, né? Porque Deus pediu Noé para construir a arca. Aqui está a arca. Foi necessário porque, naquela época, a humanidade era muito pecaminosa. Tudo de maldade que o coração deles desejava, eles faziam. Só que a história da arca não é uma história de contos de fada, é uma história real, está na Bíblia. E quando Deus construiu o mundo e o homem, Deus acabou se arrependendo. Porque ali crianças desobedeciam seus pais desobedeciam suas esposas desobedeciam seus maridos, e eram coisas muito ruins que faziam o coração de Deus ficar desagradado. Então, por causa do pecado do homem, Deus ia destruir o mundo e todos que habitavam nela. Só que aos olhos do Senhor existia um homem íntegro, um homem temente ao Senhor, um homem de boa conduta, de bom caráter, que era quem? Noé. Noé era um homem casado, tinha sua esposa e tinha seus 3 filhos. Quem sabe o nome dos 3 filhos? Isso, Sem, Cã e Jafé. E eles eram casados, cada um com a sua esposa. Então a ordem de Deus para Noé foi construir uma arca que haveria naquele lugar um dilúvio, onde todos que habitavam naquele mundo iam morrer, iam ser destruídos, desde os animais, todos. Então o Senhor falou para ele construir a arca, e imediatamente Noé foi obediente ao Senhor, e ele começou a construir a arca. Ele não perguntou, não questionou, e ali, juntamente com a sua família, seus filhos, ele começou a construir a arca. E ele foi construindo a arca exatamente da forma que o Senhor havia mandado. A largura, o tamanho, o espaço, e demorou a construir a arca. Quando aquela arca estava pronta, começou a chegar os animais. Porque o Senhor havia dito a Noé que ele levaria naquela arca 2 da mesma espécie, sendo macho
e fêmea. E aqui nós temos o exemplo. Tinha o porquinho, o leão e a leoa, o elefante e a elefante. Tinha todos os animais, mas porém casais. Tanto os répteis, aves, estavam naquela arca. E pesquisando, aproximadamente existia 43.700 e poucas espécies de animais dentro da arca. Sendo que os animais imundos, aqueles que faziam cacaca, sujavam demais, eram só um casal. Aqueles que eram mais limpinhos eram 2 casais. E ali Noé obedeceu, ele colocou a comida, os alimentos, tudo dentro da arca, para que não faltasse nada naquele período, daquele dilúvio. E quando ele terminou de construir a arca, foi chegando os animais. Foi chegando o macaquinho com a macaquinha, foi chegando cada animal, eles que procuraram Noé, eles foram até a Noé, juntamente onde estava a arca. E ali, durante 7 dias, veio o dilúvio. O dilúvio é uma chuva que não tem como explicar. Inundou aquele mundo todo, inundou tudo. Por quê? Os rios subiram, os mares se encheram e eles se uniram. Então você não sabia dizer onde era o rio, aonde era a cachoeira, aonde era o mar, porque tudo se formou em um só. E ali ficou. Foram 40 dias e 40 de dilúvio. De desespero, para quem estava lá fora já era. Todos haviam morrido. Por quê? Porque Noé, muitos zombaram de Noé. Porque quando Noé falou que ia construir a arca, ninguém acreditava em Noé, que ia vir o dilúvio. Então o que aconteceu? Aconteceu que toda vez Noé pegava uma pomba e soltava. A pomba era um meio de comunicação para dizer para Noé se estava chovendo ou não, ou se já tinha cessado a água, se estava tudo seguro lá fora. Então Noé, de passado 40 dias e 40 noites, ele soltou a pomba e a pomba veio com a sua patinha errada. Então não estava seguro. Passados 7 dias, Noé soltou a pomba novamente. Só que a sua pombinha veio com um ramo, uma folhinha de oliveira. Significaria o quê? Que havia cessado a chuva. A chuva havia parado, porque começou a brotar, Começou a brotar plantas, começou a brotar, aparecer plantas. Então, passados 7 dias, Noé foi lá e soltou a pomba novamente. E a pomba voltou? Não voltou. Então, significava que eles estavam seguros e todos saíram de dentro da arca. E ali eles tiveram que recomeçar a vida deles. Os animais iam se multiplicar, os homens e as mulheres iam se multiplicar. Só que, naquele momento, havia uma aliança que o Senhor tinha feito com Noé. Por quê? Imagina se Deus destruísse de novo o mundo por causa da desobediência do homem. Quer ver? Agora eu vou falar uma coisa com vocês. Quem aqui já desobedeceu o papai e a mamãe? É mentira, não é de Deus. Quando a mamãe fala, vai tomar banho depois. Vai tomar depois. Todos. Só que desobedecer a papai e mamãe também é desobedecer a Deus. Por quê? Porque quando você obedece a sua mamãe e o seu papai, você está obedecendo a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar pai e mãe. Então é um mandamento de Deus honrar e obedecer pai e mãe, não é? Então se eu estou desobedecendo a minha mãe e o meu pai, eu estou desobedecendo a Deus. Se eu estou desobedecendo a tia Paula, eu estou desobedecendo a Deus. Então eu tenho que começar a obedecer. Porque a desobediência tem seu preço. A desobediência tem suas consequências. Porque a gente não só entristece o coração do nosso papai e da nossa mamãe, mas também a gente acaba entristecendo o coração de Deus. E naquele momento Deus falou para Noé
que o sinal seria... O que é isso aqui? Esse seria o sinal da aliança, que é um arco-íris no céu. Todos já viram que depois de uma chuva sempre aparece aquele arco-íris? O Senhor lembrando que a aliança foi feita e ela não foi quebrada. Ainda há aliança. Então, o Senhor, Ele é misericordioso. Só que hoje, trazendo para o nosso mundo, nós temos uma arca. Quem sabe qual é a arca que nós temos hoje? Que foi nos dado para que hoje eu estivesse aqui e vocês aí, louvando, adorando e exaltando o Senhor. A nossa arca foi Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho amado para que morresse por nós na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Ele é a nossa arca, porque através dele, se nós tivermos a obediência, andando, servindo, adorando, buscando a presença dele, glória a Deus. A aliança que o Senhor fez conosco é que nós herdaremos a terra. É a aliança que Jesus deixou para mim, para vocês. Que nós vamos ser arrebatados. Nós vamos ter aquele lugar lindo onde vamos cantar todos no coral sol. Vamos ser todos juntos. Essa é a promessa que Jesus fez, que Deus fez, que Jesus fez. Então hoje ele é a nossa arca. E muitos zombam. Quem é que fala assim, eu sou crente? Aí os outros olham assim. Só que você não pode perder a sua identidade. Você não pode ter vergonha de dizer quem você é, seja na escola, seja em casa, seja onde for, quando perguntarem, você é crente? Sou. Eu sou crente. Eu entreguei a minha vida para o Senhor, a minha família é crente. Nunca tenha vergonha de dizer que você é crente. E sempre dando bom testemunho. Sempre obedecendo o pai, sempre obedecendo a mãe, sempre obedecendo os mais velhos. E fazendo o que manda a Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Vocês têm amado o Senhor teu Deus de todo o teu coração? Ele te amar. É mandamento. Então que essa palavra hoje venha guardar no seu coração. Compartilha. Conta com seus amiguinhos. Conta com as suas amiguinhas. Porque olha a arca, gente. Que coisa linda. Imagina. Foi aqui. E eu fico imaginando, imagina se Noé não tivesse oferecido a Deus. Hoje eu não estaria aqui, nem vocês. Mas ele obedeceu. Então, muitas das vezes, o que pode parecer, aleluia, vou falar agora para o papai e para a mamãe, loucura para os outros, obedecer a Deus, é comunhão e intimidade com Ele. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas das vezes nós podemos ser zombados, por muitas das vezes fazer o que Deus quer, e o homem muitas das vezes nos julga. Mas só que nós não estamos aqui para agradar o homem, nós estamos aqui para obedecer ao Senhor e fazer aquilo que Ele nos manda. Porque é através da obediência, aquilo que o Senhor prometeu na minha vida e na sua vida vai se cumprir. Porque se eu não obedeço a Deus, eu vou obedecer quem? Se eu não obedeço o meu pastor e a minha pastora que eu estou vendo, eu vou obedecer quem? A Deus que eu não vejo? A palavra dele que é sincera e verdadeira? Então que nós hoje possamos aprender essa palavra. Obediência. Em todo momento, obediência. Tá? Eu queria louvar o Senhor com vocês. É um hino bastante conhecido que fala sobre a Arca de Noé. Quando falar a parte do elefante, nós vamos fazer assim. O elefante tem a sua boca. E o jacaré vai fazer assim. A girafa, o elefante e o jacaré. Amém? Vem pra cá. Vem, adolescente, vem também. A girafa e o jacaré. Amém?
Começar também com gente, em nome de Jesus. Thank you.